Olá, muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. E eu tenho hoje uma novidade. O YouTube aqui me pontuou as pessoas que mais estão participando do devocional. E o que é as pessoas que mais participam? São aquelas que estão inscritas, que já ativaram as notificações no sininho aí, aquelas que mais curtem, comentam e compartilham. E a pessoa que o YouTube destacou aqui que mais faz isso é a Nazaré. E eu quero dar um presente para Nazaré, então eu vou dar um brinde para ela, um presente, vou entregar ainda essa semana para ela esse presente. Mas eu queria incentivar você porque o YouTube agora já está reconhecendo quem são aqueles que mais participam. E quem sabe no próximo mês ou na próxima semana eu posso vir aqui e presentear outras pessoas também. Eu sei que o Genesi, que participa lá de Londres, também ele já está ali em terceiro colocado. E nós temos também a Silvana, mãe do Pedro, que também está ali em segundo colocado, como pessoas que estão participando ativamente. Eu quero pensar aqui num presentinho para eu dar para as 10 pessoas que mais participam. Então agora eu já vou dar para Nazaré, mas eu quero dar para as 10 pessoas que mais curtem, comentam e compartilham esse episódio, esses devocionais aqui com seus amigos. E eu queria contar com você para nos ajudar. Nós não somos entregadores de notícias ruins, mas nós somos entregadores de esperança, de boas notícias. Então, sabe, você que está aí não é só para receber, é também para entregar. Você é um missionário e nós estamos juntos na mesma causa e na mesma missão, que é espalhar a palavra de Deus por todos os lugares. Amém? Parabéns, Nazaré, e em breve eu quero poder parabenizar também as 10 pessoas que mais participam. Hoje eu vou focar, ou vou dar continuidade no versículo 32. Ontem nós falamos sobre unidade e hoje eu vou dar continuidade nesse assunto que é de extrema importância e relevância para a igreja brasileira. Então, Atos 4:32, o texto diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Pai, quebra a cegueira espiritual, quebranta o nosso coração e que o Senhor fale conosco e que possamos entender a sua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ontem eu falei que o inimigo deturpou o conceito de unidade, de forma que a gente pensa que unidade é estarmos juntos em espírito, mas tudo bem se não pensamos da mesma forma ou não sentimos da mesma forma. Só que isso não é unidade bíblica. A unidade bíblica é termos um só pensamento, um só sentimento e uma só atitude. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, inclusive lá em Filipenses capítulo 2. Então hoje a igreja está dividida porque Jesus Cristo é o Salvador, mas não é o Senhor. E os cristãos têm pautado a sua vida nas suas experiências pessoais e não na palavra. Então hoje eu quero avançar perguntando para você, onde você acha que a igreja está dividida? E o primeiro ponto que eu percebo em que a igreja está dividida é na teologia. Então nós temos a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a teologia da missão integral, a teologia reformada. Nós temos várias teologias e isso tem servido de distração na vida de muitas pessoas. Agora, essas teologias que eu citei aqui, elas são interpretações humanas da palavra de Deus, ou seja, o cristão não deveria pautar a sua vida e a sua experiência na teologia da libertação, na teologia da missão integral, na teologia reformada, ou na teologia da prosperidade, ou na teologia do bem-estar, não. O cristão deveria pautar a sua vida na teologia bíblica. Nós deveríamos focar a nossa vida na Bíblia. Então, a teologia virou uma distração e muitos têm, por causa de conceitos teológicos, discutido, brigado, quebrado relacionamento, desfeito amizades. Eu me pergunto, você acha que Deus está feliz com isso? Você acha que Deus está feliz com isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: evite controvérsias tolas, pois vocês sabem que elas sempre acabam em brigas. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos chama de reconciliadores, de pacificadores, e não pessoas que vão usar do texto bíblico para gerar inimizade. Eu quero te dar uma dica em relação a isso.
Primeira coisa, não se defina em nenhuma teologia, se defina na teologia bíblica. Quando alguém te perguntar qual é a sua teologia, você vai responder: a minha teologia é a Bíblia. E não a teologia A, B, porque isso muda, é moda. Sabe, há muito tempo atrás a moda era a teologia da libertação, hoje é a teologia reformada, é a teologia do bem-estar, isso passa, mas a Bíblia não, a Bíblia permanece. A outra dica que eu quero te dar é, naquilo que a Bíblia fecha o assunto, você fecha o assunto. Naquilo que a Bíblia deixa em aberto, você vai deixar em aberto. Você não vai, a partir de hoje, tentar fechar aquilo que a Bíblia não fechou, porque isso é pecado de rebeldia, isso é orgulho, é soberba, você tentar decifrar o que a Bíblia não esclareceu, você tentar fechar assuntos que a Bíblia deixou em aberto. É muita soberba da sua parte pensar que você, como um ser humano, como um simples pecador e servo, tem a capacidade intelectual de decifrar e resolver aquilo que há mais de 2000 anos o ser humano está tentando e não consegue. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Agora, se não era a vontade de Deus fechar alguns assuntos, por que você está tentando fechar? Você acha que isso está certo? Você acha que Deus se agrada com essa postura? Então, os assuntos que Deus fecha, a gente fecha. Os assuntos que Deus não fecha, a gente vai deixar em aberto. Nós vamos focar no que é essencial, a salvação, a santificação, o caminho que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. Nós vamos focar naquilo que é essencial, e aquilo que não é essencial, que está aberto, nós vamos deixar Deus resolver isso no tempo oportuno. Onde mais que a igreja se divide? Eu vejo que a igreja também se divide na política. Porque hoje você tem ideologia A, ideologia B, o partido A, o partido C, e a igreja fica dividida na política. Mas olha o que nós podemos aprender com as Escrituras, que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então a Bíblia diz que nós devemos sim orar pelos governantes, honrar e respeitar os governantes, mas que nós devemos então também eleger justos, pessoas que vão de alguma forma contribuir para que haja leveza sobre o povo e não domínio aonde o povo possa gemer. Eu entendo o seguinte, que a igreja só se divide na política porque ela não se pauta na palavra, porque ela não se baseia na palavra. Porque como que eu posso eleger alguém que é contrário às Escrituras? Como que eu posso votar em alguém que vai de contra os princípios e valores das Escrituras? E aqui só alguns exemplos, porque nós não temos tempo para percorrer tudo, só alguns pequenos exemplos. Por exemplo, a questão do aborto. Como eu posso eleger alguém que é a favor do aborto se a Bíblia é contra? A Bíblia diz, olha só, em Lucas 1, verso 15, ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ou seja, desde antes do nascimento ou do momento em que aquela pessoa tem o parto, ela já está cheia do Espírito Santo. Olha outro texto, Lucas 1,41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Jeremias 1,5. Antes de formá-la no ventre, eu escolhi. Deus escolheu a pessoa antes dela ser gerada no ventre. Isaías 49:1, desde o ventre materno o Senhor me chamou. Então, a vida no ventre. Sabe, a Bíblia diz que nós não devemos matar. A Bíblia é contra o homem matar e tirar a vida do outro. Seja no ventre, seja num assassinato, seja numa condenação de morte, a Bíblia é contra isso. Então, como que eu posso votar e eleger alguém que é a favor da morte? Alguém que é a favor de matar no assassinato, alguém que é a favor de matar dentro do ventre. Como que eu posso eleger alguém que é contrário à palavra do Senhor? Então eu preciso votar de acordo com princípios e valores. Não é votar em quem eu gosto, não é votar em quem me faz bem, é votar em alguém que tem princípios e valores morais e éticos que são universais. Porque pensa só, se desde o início a gente tivesse só elegido gente que era a favor ao aborto, eu e você não teríamos nascido, porque dificuldade financeira, crises familiares, todos sempre tiveram desde o princípio.
Então eu e você não teríamos nascidos. O que nós precisamos entender é que toda moral e ética da sociedade, ela foi pautada na palavra de Deus. Então a palavra de Deus continua sendo um livro de regra e fé para o povo. Sabe, eu vejo outras coisas que a igreja está dividida na questão da bebida, do cigarro, das drogas, mas o que a Bíblia diz? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a gente deve cuidar do corpo. Ou seja, a igreja deve ser contra a qualquer coisa e pessoa que é a favor de qualquer substância que faça mal. De qualquer substância que faça mal. No caso da bebida, a Bíblia diz, não vos embriagueis. E o embriagar da Bíblia é diferente do conceito de embriagar do povo. O povo brasileiro acha que embriagar é subir na mesa e tirar a roupa. O embriagar na Bíblia é você perder o controle da sua mente. É quando você tem um relaxamento moral. Isso acontece muito antes de você subir na mesa. É quando você faz uma piadinha que não deve, fala o que não deve, pensa o que não deve, sente o que não deve. É quando você já tem um relaxamento moral. Isso já é você estar embriagado. Então, quando a gente estuda a Bíblia e pauta a nossa vida na Bíblia, então a igreja ela se une porque agora ela está pautada em uma coisa só e não naquilo que ela pensa, sente. Então eu quero chamar você e convidar você a renunciar o seu eu. A renunciar ao seu orgulho, à sua soberba, à sua prepotência, a abrir mão daquilo que você pensa, acha, sabe, vivenciou, experimentou e que hoje, em nome de Jesus, essa potestade, essa idolatria do seu eu caia por terra e que Jesus assuma o controle da sua vida, do seu pensamento, das suas emoções e que a palavra norteie você, não mais ideologias, não mais partidos políticos, a palavra, o que é que a Bíblia diz? Então eu vou votar naquilo que a Bíblia diz, eu vou eleger aquilo que a Bíblia diz, eu vou discutir aquilo que a Bíblia fecha, entende? É a Bíblia que vai nortear a minha vida e a sua. Então hoje aqui a minha palavra para você é que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida e que a palavra norteie a sua vida para que a igreja volte a ser unida e viver em unidade. O teu comportamento hoje pode estar enfraquecendo a igreja de Jesus, mas eu quero orar para que isso seja quebrado, que Jesus volte a reinar sobre a sua vida, sobre a igreja, que ele volte a ser o pastor da igreja e que a igreja brasileira volte a viver em unidade. Pai, nos ajuda. Porque, Deus, há muita cegueira espiritual no nosso meio, há muito coração endurecido, fechado, há muitas pessoas que amam mais partidos políticos do que a tua palavra, do que a igreja. Há muitas pessoas que amam mais ideologias do que a tua palavra, do que a tua igreja, mas a igreja é antes de tudo isso, a palavra é antes de tudo isso. Impérios caíram, governos se perderam, mas a igreja permanece a mesma, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, assuma o controle, assuma o reinado, assuma o pastoreio e que a tua igreja viva em unidade outra vez e que a gente, Pai, não seja empecilho, pelo contrário, que o Senhor nos use para preservar a unidade da igreja. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe muito. Não se esqueçam de se inscrever. O YouTube tem me mostrado aqui que a maior parte das pessoas que participam ainda não são inscritas. Não custa nada, clica aqui em se inscrever, isso já vai nos ajudar muito e vai potencializar essa mensagem. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.